Pela graça, bondade e misericórdia de Deus, nós estamos aqui hoje para já fazer o quinto módulo. Olha, literalmente nós já estamos agora do meio para o fim, né? Na história estamos no meio, porque nós estamos ainda na dispensação da lei, no tempo da lei. Só recapitulando, olha aqui, ó, o quadro está em cima, nós estamos na lei, mas nós já estudamos a promessa. Você está vendo o quadro aqui? Promessa. Nós já estudamos o governo humano, nós já estudamos a consciência e nós já estudamos a inocência. Ou seja, já passamos lá atrás pela inocência, já chegamos à consciência, que foi depois do pecado de Adão, até o dilúvio. Depois do dilúvio, nós temos o governo humano. Depois do governo humano, começa em Abraão a promessa. Está vendo? A gente recapitulando isso aqui para você, ó, e decorando. Você que está chegando agora, faz os módulos anteriores. Precisa fazer os módulos anteriores. Já passamos por um bom estudo da lei no módulo 4, módulo anterior. E, olha, agora nós vamos entrar aqui também nos livros históricos, né? Tudo que nós estudamos no módulo anterior é relacionado à lei, no módulo de número 4. Agora, no módulo de número 5, nós vamos continuar na lei. Só que agora nós entramos nos livros históricos, tá? Eu vou falar sobre isso melhor, né? Você fala, o que é livros históricos, né? Vamos orar, vamos buscar a presença de Deus, a revelação de Deus para a nossa aula, e aí nós entramos neste assunto. Eu estou muito feliz com você que está aqui ao vivo, tão cedo, mas você também que está assistindo já depois dessa aula gravada, está tudo certo. Nós fizemos esse propósito de fazer esta jornada teológica em 7 módulos. Cada módulo, 7 dias, ou seja, 49 dias. Olha, presta atenção. 49 dias é o 7 vezes 7, né? Como a gente trabalha o número 7 aqui, né? E o 50º dia é o dia da festa, é o dia da festa das colheitas. Por que isso? Porque entre a Páscoa e o dia de Pentecostes são exatamente 7 semanas e 7 dias, são 49. O dia de Pentecostes, o Penta, é exatamente do dia, do 50º dia. É o dia da festa das colheitas, também chamado de Pentecostes. Para nós cristãos, é a grande colheita, né? A chegada também do Espírito Santo de Deus, no sentido espiritual, ali começa a igreja. Olha, depois deste seminário, depois dessa jornada teológica, a sua vida pode dar uma virada de chave, claro, vai depender só de você aproveitar os módulos anteriores, as aulas de bolso, que nós já, olha, se eu não me engano, nós já entregamos aí 30 aulas de bolso até agora, e olha, nós vamos entregar mais para você, vamos continuar entregando, nós temos aí um material adjacente que está sendo colocado aí, para aqueles que são alunos. Se você não é aluno ainda, vai na descrição desse vídeo agora, se matricula como aluno, é gratuito, você não paga nada e você vai receber também o material, inclusive vai poder falar comigo. O Digão já está colocando o meu telefone aí na tela, que você pode me chamar, falar comigo, pode fazer pergunta, pode fazer observação, pode inclusive entrar com o contraditório, falando aí comigo, está tudo certo, nós vamos chegar a uma conclusão, um entendimento, quero ter comunhão com você, quero caminhar com você. E se você, inclusive, quiser fazer um curso, uma imersão, nós estamos preparando agora a partir do meio do ano. Isso já funciona há muito tempo. Nós temos o primeiro ciclo, o segundo ciclo e o terceiro ciclo de teologia. Cada ciclo desse são 2 anos estudados. 16 matérias no primeiro ciclo, 16 matérias no segundo ciclo e mais 14 matérias no terceiro ciclo, que já é o bacharel livre em teologia. Porém, eu estou começando agora uma dinâmica a partir do mês de julho, onde nós teremos a possibilidade de fazer primeiro e segundo ciclo simultaneamente, se você quiser. Olha só que, né, vai estudar mais. Vai ter que estudar mais, vai ter que participar 2 dias de aula na semana e mais as aulas que você tem que fazer extra classe. Claro, pode ser à distância, pode ser online, mas você vai estudar mais. E se você quiser trabalhar os 3 ciclos em 2 anos, você vai ter também essa oportunidade. Eu e os meus colegas professores estaremos ministrando para você. Claro que se você quiser fazer os 3 ciclos, é um baita do intensivo, né? E assim será. Vamos orar? Já estamos aí com quase 5 minutos e nós queremos, muita gente já chegou e já está aqui conosco, e nós vamos orar pedindo a Deus a inspiração e a revelação da palavra, porque simplesmente estudar seria vazio. Nós temos que estudar e receber a revelação desta palavra, aplicando ela em nossos corações. Deus, nós estamos na Tua presença, precisamos
de ti. Precisamos da tua orientação. Nós apresentamos esses próximos, agora, talvez 60 minutos na tua presença. E pedimos o Senhor que venha, Senhor, neste momento, tirar toda a distração, tirar todo o impedimento, tudo aquilo que muitas vezes nos desanima e até mesmo neste momento pode estar desanimando. Tira toda a preocupação. Meu Deus, em nome de Jesus, traz agora liberdade, liberdade plena para nós entendermos qual é a tua vontade e estudarmos a tua palavra desta forma que foi aqui esse método adotado, colocando a Bíblia e a história bíblica e o plano do Senhor na linha do tempo para nós entendermos, assim como nossas vidas tem toda uma história começando lá dos primeiros dias da nossa concepção e os primeiros dias de vida até o último dia de nossa vida. Assim também, o Senhor tem um começo, um meio e um fim planejado para aquele que o Senhor tanto desejou, que é o ser humano, que é o homem, que o Senhor fez segundo a sua imagem e semelhança. Nos capacita, Senhor, que eu seja aqui apenas um instrumento, um vaso, um instrumento nas mãos do Senhor para transmitir aquilo que o Senhor quer nesse tempo, nos ensinar e nos trazer conhecimento. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Eu disse para você que nós estamos, então, estudando o tempo da lei e eu peço aí o Digão para encher a tela, só para eu mostrar para você. Nesse tempo da lei, que começa exatamente com o fim da promessa, lá no cantinho, tá vendo aí? Fim da promessa. Aí, 1445, essa data é uma data aproximada, mas ela já é uma data, daqui para frente as datas são muito mais precisas. E aí nós temos 1445, Moisés já tirando esse povo, saindo com esse povo do Egito, tá? Essa data já é da saída, do êxodo. E aí nós temos na palavra dia, mês, ano, nós temos tudo muito, muito bem já estabelecido. E nós temos então a saída, Moisés, ele passa pelo Monte Sinai, ele recebe de Deus os 10 mandamentos, ele recebe as 613 ordenanças, que estão, o destrinchar, o desdobramento dos 10 mandamentos, e ele leva a Israel a se tornar uma nação. Então, Israel, que era só um povo, filho de Abraão, estava agora no Egito sem terra, agora eles terão a sua terra. Eles terão o seu território e também eles recebem, neste tempo, eles recebem a Constituição, que são esses 10 mandamentos, 613 ordenanças, conforme está aí no Pentateuco. Voltando aqui para mim, e eu vou aqui abrir agora a minha outra tela, exatamente para te mostrar essa história de Pentateuco que eu falei agora mesmo, e também o que é essa coisa de grupos literários da Bíblia. Olha aí, você tem este quadro que eu estou mostrando aqui, você que é aluno, você tem ele aí, eu já mandei para você. Parece uma tabela periódica, né? Eu chamo isso de Bíblia periódica. É porque, na verdade, está organizado 66 livros em grupos literários, conforme nós, assim, do cristianismo, nossas Bíblias, está organizado. É lógico que a Bíblia judaica é só o Antigo Testamento, aquele judeu que não é cristão, aquele judeu que não reconhece Cristo, ele só reconhece o Antigo Testamento, e essa divisão, o Digão vai encher a tela aí para nós, eu falei na aula passada, mas vou falar de novo, porque vai ficar bem firme aí para você, olha só. Essa divisão, lá em cima nós temos os 5 primeiros livros, que é o Pentateuco. Para o judeu, essa é a Bíblia dele, o judeu ortodoxo, aquele que é bem, vamos supor, o judeu raiz, né? Ele tem aí 5, se puder ampliar um pouquinho mais, vai ficar melhor ainda. Ele tem 5 livros, Penta vem de 5, Pentateuco. Para nós, para eles, para o judeu é a Torá, o livro da lei, é a Bíblia, né, do judeu ortodoxo. Aí você fala, mas ele não acredita no resto, ele não leu o resto? Sim, ele leu o restante como Tamá, que é o Pentateuco mais os escritos, que são os que seguem. Bom, mas vamos nos ater à divisão conforme nós aqui, cristãos, entendemos, e nós que estamos na dispensação da graça, vivemos abundantemente, que é o Novo e o Antigo Testamento, a Antiga Aliança e a Nova Aliança. Você está vendo aí? Então nós temos o Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, que nós estudamos no módulo passado. Repito, no módulo passado, módulo 04, nós estudamos Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E nos módulos anteriores,
módulo 1, 2 e 3, nós estudamos o Gênesis. 3 módulos estudando o Gênesis? Porque ali tem uma história de 2.500 anos e assim sucessivamente. Bom, no módulo passado nós vimos que Moisés começou a escrever as escrituras. O primeiro autor, a primeira escritura que nós temos certeza começa com Moisés, que é o Pentateuco, esses 5 primeiros livros aí. Agora, neste módulo, a gente entra exatamente no segundo grupo literário, que é o grupo dos históricos. Aí nós temos Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Vamos continuar ainda hoje estudando os livros também poéticos, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Continuaremos em seguida com os livros dos profetas. Isaías, profetas maiores em primeira instância, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Por que profetas maiores? Obra literária grande. O Isaías mesmo 66 capítulos, é como se fosse uma mini Bíblia. O livro de Isaías é tão parecido com uma mini Bíblia, você vê tanto que a Bíblia ela é tão harmônica que os 39 primeiros capítulos de Isaías, eles têm muito a ver, um relacionamento, uma harmonia com o Antigo Testamento, com a Antiga Aliança. Os últimos 27 capítulos do livro de Isaías, do profeta Isaías, tem a ver e tem uma harmonia, tem um sincronismo com a nova aliança. É como se fosse uma mini Bíblia, e está aí um dos motivos clássicos que nós entendemos que esses 66 livros são os livros realmente do cânon bíblico. Né? E depois Jeremias, Lamento, todos esses são livros grandes, obras literárias grandes. E em seguida profetas menores, também no tempo da lei, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Veja que aí termina-se o tempo da lei, porque o fim da lei é Cristo, e começa ali o Novo Testamento, a Nova Aliança, com o grupo dos Evangelhos, depois Atos, depois as Epístolas Paulinas, as Epístolas Gerais e o livro do Apocalipse, que nós vamos estudar no próximo módulo. Chegamos na graça, olha só, hein? 6º módulo será já estudando a graça. Voltando aqui para mim, então hoje nós entramos no livro de Josué. Josué, começa-se a história bíblica agora através de Josué, a história do povo de Israel. Esse povo que agora entra na terra prometida. Moisés é morto, assim diz o texto lá de Deuteronômio. Moisés é morto. E agora você vai, Josué, entrar. Josué, aliás, é o texto de Josué já, né? Tem bom ânimo, esforça-te e tem bom ânimo, né? Eu vou te dar aquilo que você precisa cumprir a sua missão. Eu vou te capacitar. Josué estava inseguro, porque até ali ele tinha Moisés. Até ali, ele ajudava, ele era um grande cooperador. Toda a narrativa desses últimos 40 anos da vida de Moisés, toda a trajetória do deserto, ali esses 40 anos, Josué estava ali firme com Moisés, conhecia os detalhes, sabia de tudo, era um servo fiel de Moisés, mas era Moisés que liderava. Eu costumo dizer que eu sou pastor há muitos anos e eu auxilio o meu pastor presidente, o pastor Gentil, na minha base ministerial. Eu sou um dos vice-presidentes da igreja e eu auxilio o meu pastor ajudando ele a cuidar das congregações, cuidar das filiais, cuidar de outros pastores, cuidar de outras igrejas, abrir inclusive igrejas missionárias, como nós temos igrejas aí no Nordeste, como nós temos igrejas em outros estados do país, igrejas missionárias, e eu sempre tenho cuidado, se eu chego diante de uma igreja, o pastor local, apesar que eu chego ali como um coordenador, às vezes, como superintendente, mas o pastor local, eu tenho muita reverência, se ele é pastor de 1, de 2, de 5 membros, mesmo que seja uma igreja missionária, lá bem num lugar escondido, carente, eu tenho muito respeito, porque ele é o pastor titular. E quando der a dor de barriga, né? É ele que tem que resolver. Dor de barriga que eu falo no sentido de não tem para quem recorrer, ele não tem para quem passar. Se ele está ali,
a não ser que ele peça socorro para a igreja mãe. E a igreja mãe? Imagina a condição de um pastor presidente, como não deve ser. Ele está mais na base ali, né? Ele está mais na base ali da hierarquia e muito pouco. Ele é meio que um poder, se é que chamamos assim, claro que é vindo de Deus, mas é que é um estado meio que solitário. Falar poder, você vai comparar aí com o poder político e não vai dar certo. Mas dentro do mundo eclesiástico, ele está ali numa posição meio que solitária, claro, nunca abandonado por Deus, mas ele merece o nosso respeito. Nós temos que ter respeito por aqueles que Deus chama e que unge. É o caso de Moisés. Moisés estava ali, por mais que Josué o ajudava, Josué era um auxiliar. Agora Moisés é morto. E Josué tem que pegar este povo e atravessar o Jordão e entrar na terra prometida. Ah, meu Deus do céu! E essa entrada que tem que ser uma entrada de guerreiros, porque quando eles entram, quando eles propõem entrar na terra prometida, segundo aquilo que Deus já tinha estabelecido, veja que Moisés, antes de morrer, ele passa toda a instrução para Josué. Fala, Josué, Deus me orientou assim, assim será as porções das terras. Isso tudo já está lá no Pentateuco, isso tudo está lá naquilo que Moisés escreveu e já deu orientação para Josué. Olha, você vai ter que conquistar aqui, conquistar ali, essa terra é dessa forma, esse território aqui é dessa tribo, esse aqui é dessa tribo, esse aqui essa tribo, por exemplo, a tribo de Levi não terá território próprio, porque ela é a tribo do serviço, ela é a tribo que administra o culto a Deus, então ela tem que estar em todas as tribos. Olha que segredo espiritual maravilhoso, né? Mas vocês vão conquistar essa terra que Deus prometeu para Abraão lá atrás, na dispensação da promessa, e agora nós estamos na lei, né? Vocês vão retomar, já tem quase 500 anos que vocês perderam essa terra, vai retomar, e de fato agora vai demarcar essa terra, porque vocês são numerosos, vocês são valentes. Josué, então, atravessa o Jordão, e agora sim, agora para atravessar o Jordão, ele já tem os sacerdotes. Lembra que eles atravessaram há 40 anos atrás o Mar Vermelho? E lá no Mar Vermelho tinha só o Moisés como líder. Moisés e Deus, e Moisés depois teve o Arão, é claro, mas ali na hora de atravessar o Mar Vermelho era Moisés e Deus, e Moisés recebe de Deus a ordem, toca com seu cajado nas águas, elas vão se abrir. Do outro lado, depois tendo passado aos pés enxutos, ele toca novamente, as águas se fecham, derrotando o inimigo. Era Moisés e Deus. Aqui no meio do deserto, houve a constituição de toda a instituição levítica, então já tinha auxiliares, já tinha obreiros, já tinha pessoas que poderiam ajudar. Agora eles vão atravessar o Jordão. O Jordão, naquele tempo, também era um tempo de cheia, um tempo de muita água, e para passar a pés enxutos também tinha que haver um milagre. E agora já tem a arca que foi instituída, a arca que era a presença de Deus, representada pela Arca da Aliança, que ficava dentro do tabernáculo, conforme nós estudamos no modo anterior. Você não pode perder o modo anterior, tem que estudar, inclusive fazer a provinha, né? Eu espero que você já tenha feito a provinha do módulo 1, 2, 3 e do módulo 4. Do módulo 5, você vai assistir a aula e logo você vai fazer a sua provinha também. Então, lá no módulo anterior, nós já deixamos isso claro para você, que foi instituído o tabernáculo. Falamos bastante, eu recomendo, estude sobre o tabernáculo. E dentro do tabernáculo, no lugar santíssimo, como nós falamos na aula passada, tinha a arca. Então, agora tem a arca e tem os sacerdotes. E aí Deus dá orientação a Josué. Josué, marcha e entra no rio. Agora não precisa pôr o bastão, não precisa pôr o cajado. É marchar. É marchar, é caminhar. Assim Deus fala com você hoje e fala comigo também. Marcha, marcha, porque as águas se abrirão. Vamos marchar, nós já temos essa ordem. Muito mais agora na dispensação da graça, que nos foi dado por Jesus Cristo. Nós temos a unção que foi nos derramada ali do Espírito Santo, depois da morte e ressurreição de Cristo. Nós estamos chegando lá na próxima aula, você vai ver isso no próximo módulo. Nós já vamos receber Jesus Cristo, porque o fim da lei é Cristo, né? Terminando a lei, entra Cristo, entra a graça, a sexta dispensação. E aí, Josué entra com os 12 sacerdotes, um representando cada tribo, e ali eles entram e o milagre acontece, carregando a arca, e quando as águas param ali para eles passarem, como se fosse uma barragem,
e o Rio Jordão fica represado e eles passam. Eles também estabelecem ali um altar, um memorial com as pedras, e ali eles foram instruídos no deserto. A adoração agora tem que existir com toda a categoria. É lógico que tem lá as ordenanças, tem lá o modus operandi, tem lá tudo aquilo que nós vimos no Pentateuco, mas agora tem que cumprir. E eles entram então para a Terra Prometida. Quando entram, meu irmão, minha irmã, já tem um grande desafio narrado ali já no livro de Josué. Tem a cidade de Jericó para conquistar. E aí a cidade de Jericó, se você for olhar pelo mapa, pela geografia, eu convido você para a gente estudar a Bíblia, fazer teologia de uma forma mais profunda, e aí a gente estuda isso aí de forma mais intensa. Na geografia bíblica, você vai ver que Jericó estava ali para o lado de cima, depois do Jordão, para cima ali. Mais ou menos hoje ali tem a Jordânia, mas mais um pouco do lado estava Jericó, e eles tinham que conquistar Jericó para atravessar e depois chegar lá e para chegar lá aonde? Conquistar todas as terras, né? Todas as terras que eles tinham que conquistar. Naquele tempo eram cidades-estados, então eles tinham que vencer. Cada cidade daquela tinha um rei, tinha toda uma operação terrível, política e até maligna também, porque ali tinha uma adoração a deuses estranhos. Eles eram politeístas, estavam ali pessoas que já tinham se contaminado desde o dilúvio até ali de forma terrível. Então tinha todo tipo de Baals, de Balaíns, de todo tipo de deuses, todo tipo de adorações a deuses estranhos. Eles tinham que entrar e vencer. Chega então o tempo de vencer Jericó. E nós conhecemos, talvez até você já fez alguma campanha de 7 dias, propósito, jejum, e até fez a campanha, né, vencendo os muros de Jericó. Jericó era uma cidade fortificada, muros extensos, tá? Os estudos dizem que eram muros, não era um murinho pequeno, era um muro muito alto, 6, 7, 8 metros de altura, com 12 metros de largura. E esses muros tinham que ser destruídos para que fosse conquistado. E Deus faz um grande milagre, Deus dá orientação a Josué, e Josué então começa a rodear os muros, e Deus fala, olha, rodeia esses muros durante 6 dias, e no 7º dia rodeie ele 7 vezes. Vai rodeando, vai marchando, e no 7º dia vai rodear ele 7 vezes e dá o brado, porque eu vou fazer a obra, e toca as trombetas que eu vou fazer a obra, e assim foi feito. E aquele muro caiu, provavelmente houve aquele efeito de implosão. E os arqueólogos, quando estudam as escavações, encontram já resíduos, né, resquícios dessa implosão. Eu penso que logo, logo nós vamos chegar, porque as cidades antigas elas estão abaixo do nível da cidade atual, às vezes 3, 4, 5 níveis de espaço de cidades abaixo. Então, escavações são muito importantes, porque tem cidades submersas, cidades que estão muito abaixo das cidades que hoje existem, por conta das guerras, dos efeitos naturais, enfim, todas as coisas. Então, nós não vamos ver, porque esse muro, ele baixou, é como se fosse... Porque se ele caísse para o lado, o monturo seria muito grande, seria a mesma coisa, praticamente, mas a gente entende que esses muros baixam, e ali Deus faz a grande obra, é a grande conquista, eles conquistam, e ali eles começam a povoar as terras, e não dá tempo de eu entrar nos detalhes, porque você vai ler o livro de Josué todo, e vai ser uma grande bênção na sua vida, que ler o livro de Josué não é uma coisa... Você pode ler ele durante essa semana. E não só o Josué, mas você pode ler os livros históricos, você pode colocar, eu repito, coloca um áudio. Hoje nós temos tantos recursos, e vai ouvindo, mas não deixe de ler. Se não der para ler tudo agora, leia com o passar dos dias, leia o livro, que eu sei que eu sei que o Pentateuco você já leu, né? Você já leu, já estamos agora nos livros históricos. E então leia, sim, leia Josué. Bom, Josué vive aproximadamente 27 a 28 anos e também morre. E agora? Ele lidera a instalação. Tem um detalhe: Deus deu uma ordem, Josué, para você conquistar, e não é para ter amizade, não é para deixar nada. É para expulsar esse povo, não é para ter comunhão. Essa terra é de vocês, é para vocês tomarem conta dessa terra. Tá aí, às vezes a gente não entende por que esse povo de Israel é tão guerreiro, né?
Mas é porque se não fosse assim, eles não possuiriam a terra que era deles. Aquela terra era deles. O mundo daquela época sabia que aquela terra era deles, mas eles resistiam. E os inimigos do povo de Israel, né, e resistiam, às vezes até parentes. Parentes de Israel. Parentes de Israel, porque lá atrás nós entendemos o seguinte: os filhos de Abraão, foi Isaac é o filho da promessa, mas teve também Ismael. Teve Ismael. E muitos ismaelitas ou descendentes de Ismael se tornaram também ocupantes dessas terras. Aí, mais para frente, nós temos o Isaac, nós temos o Jacó e o Esaú. O Jacó prevalece com a bênção, mas os filhos de Esaú se tornam muitas vezes inimigos dos filhos de Jacó, sim. Jacó e Esaú se encontraram, se fizeram as pazes, mas as descendências não. Tanto é que, saindo do deserto, enquanto eles estavam no deserto, você lembra que eles passaram por um povo edonita, e eles não deixaram este povo de Israel passar no território de Edom. Eles tiveram que dar a volta. Deus deu estratégia para Moisés. Moisés, não enfrenta não, dá a volta. Por quê? Porque edonitas eram filhos de Esaú. Você vai entender na Bíblia melhor agora, né, dentro desse panorama. E é isso que acontece. Eu te chamo, olha, vamos estudar a Bíblia, viu? Eu estou insistindo com você. Venha fazer esse intensivo. Primeiro, segundo e terceiro ciclo. Vamos ser logo, vamos chegar aí, né, até o bacharel livre de teologia em 2 anos. Você pode fazer. Me chama aí no link, fala comigo, dá um jeito de achar meu telefone aí, vem falar comigo que eu vou viabilizar para você. E você faz de qualquer lugar do Brasil. E vai ser uma grande bênção. Voltando aqui para o nosso estudo, Josué morre. E Josué, diferente de Moisés, não fez um sucessor. Moisés fez o sucessor. Quem que é o sucessor de Moisés? Josué. Matéria de prova. Vou colocar essa perguntinha na prova, tá bom? Quem é o sucessor de Moisés? Josué. E quem é o sucessor de Josué? Não tem sucessor de Josué. Não foi feito. Não sei se foi falha humana, mas com certeza foi permissão de Deus. Não tendo sucessor, este povo que está agora nessa terra, que era para conquistar e destruir tudo e tomar, eles não tomaram tudo, se misturaram com outros deuses, se misturaram com outros costumes, casaram. Você lembra lá atrás, no Gênesis 6, no primeiro, segundo módulo, quando nós falamos que as filhas de Deus, os filhos de Deus casaram e conceberam com as filhas dos homens. Mais uma vez, o povo de Israel chega, em vez de tirar, as mulheres eram formosas, às vezes eles se casavam, concebiam, tinham filhos, se misturaram. E no meio desse processo todo, Josué não cerca isso, e eles prevaricam e pecam, e aí Josué morre e não tem sucessor. E aí Deus estabelece o tempo dos juízes. Aí que começa o livro de Juízes, ainda no livro dos históricos. Você vai encontrar o livro de Juízes, e o livro de Juízes conta a história do tempo dos juízes. Na verdade, nós temos pelo menos 12 a 13 juízes. São ciclos que Deus levantou juiz para liderar o povo. Entre eles, nós temos a juíza, né? Olha aí, o ministério da mulher está aí também, né? A Débora. Então, Deus, pelo menos, a gente pode ser que tivemos mais do que 11 ou 12 juízes, tá? E pode ser também que tivemos mais do que Débora, né? Mas escrituralmente nós temos 12 e tem um entendimento que pode ser 13 juízes. Então, veja bem, este movimento de juízes, Deus levantava um juiz para liderar o povo. Bom, Deus levantava o juiz, o povo se convertia. O juiz morria, ou o juiz prevaricava, pecava, o povo entrava, vamos a um português claro, de quase todas as regiões do Brasil, eu estou tendo aluno aqui de todo lugar do Brasil, eles caíam na gandaia. Esse é o termo que talvez, eu não sei se você conhece por aí na sua região. Caía no pecado, caía no erro, e o juiz morria ou prevaricava, né? E aí Deus tinha aquele povo penal, aí o povo vivia opróbrio, uma tristeza sem tamanho. Aí Deus levantava outro juiz, aí o povo convertia, o povo se alinhava. Detalhe: nunca nenhum juiz conseguiu governar as 12 tribos.
todas as tribos. Não, ele não conseguia governar as 12 tribos. Ele governava parte, com exceção do último juiz, que eu falo sobre ele agora mesmo. Todos os juízes levantavam e, às vezes, governavam uma parte, mas servia de reflexo para as outras. Bom, dentre vários juízes, nós começamos ali com Otiniel, que foi o primeiro juiz. Aí nós temos juízes, eu já citei Débora, nós tivemos Sansão. Olha, Sansão, você conhece a história de Sansão? Foi um juiz de Israel. Gideão, olha, o juiz Gideão. O Gideão, o emblemático Gideão, que com 300 homens venceu os inimigos. Olha que coisa maravilhosa, mas ele teve medo, né? Ele estava lá, ele estava no lagar malhando trigo, quer dizer, lugar não era nem lugar de estar malhando trigo, ele estava malhando trigo, mas ele estava com medo, e Deus faz aquela grande obra, ele reúne 32 mil soldados, e Deus fala, não, é muita gente, no fim ele vence a guerra com 300, que são juízes, e foi up and down. Foi um tempo de altos e baixos, durou aproximadamente 330 anos. Isso já é muito prático e real, quase que um consenso total dentro da teologia. Tempo dos juízes, 330 anos. Juiz bom, o povo se convertia, vivia uma prosperidade. Juiz ruim, ou morria, o povo caía no erro. Levantava, caía, até o último juiz. Quem é o último juiz? Samuel. Aí nós já estamos saindo do livro de Josué. Aí nós temos o livro de Ruth no meio. Você fala, mas o que tem a ver Ruth aí, entre Samuel e Juízes? Nós temos Ruth. É que a história de Ruth, e é uma história emblemática e maravilhosa, Ruth com a sua sogra Noemi, não vou entrar nos detalhes agora, mas você conhece, acontece exatamente no tempo dos Juízes. E você fala assim, puxa, mas que maravilha, agora eu sei o contexto. O contexto da história de Ruth, com a sua sogra Noemi, etc., ali, é no contexto dos Juízes. Bom, aí chega Samuel. Nós temos o livro de 1 Samuel e 2 Samuel. É errado falar primeira, viu? 1 Samuel, porque nós estamos falando de livro. É errado falar 1 Reis, porque nós estamos falando de livro, então é 1 Reis. É errado falar 1 Crônicas, porque Crônicas é as crônicas, mas é o livro das crônicas. Então é 1 Crônicas. Primeiro livro das crônicas, e assim por diante. Então chegamos em Samuel. Então 1 e 2 Samuel vai dar a história de Samuel até a chegada de Davi, ou melhor, antes de Davi, Saul. Então, nós temos um tempo de juízes. Recapitulando, Moisés sai do Egito, trazendo este povo, 40 anos, morre. Assume Josué, entra na terra, mas ele só vive uns 20 e poucos anos. Morre Josué, conquistou a terra. Não expulsou todos os que precisava expulsar, se misturou, mas morre sem sucessor. Começa-se o tempo dos juízes e aí dura-se mais 330 anos aproximadamente, com altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Nesse tempo dos juízes, Israel perdeu muitas batalhas. Nesse tempo dos juízes, é como se fosse... Sabe, vou fazer uma comparação com todo respeito, sem nenhuma xenofobia, muito pelo contrário, porque nós amamos os nossos irmãos venezuelanos, mas era uma nação que poderia ser riquíssima e ficava em opróbrio, como a Venezuela hoje no mundo. Riquíssima e em opróbrio. Era uma possibilidade de ter tudo e não tinha nada por causa do pecado. E eles olhavam para as outras nações da terra e falavam, as outras nações... Nós agora somos uma nação, nós temos um povo, nós temos uma constituição, nós temos um território, mas nós não temos rei, nós queremos um rei. Tempo dos juízes, para nós não está bom. E eles chegam e pressionam Samuel. Samuel, que é fruto de um grande milagre, filho da irmã Ana e do Eucana, né? Vocês lembram bem dessa história? Eu falei agora mesmo que Joquebede, mãe de Moisés, eu falei, não acho que numa aula de bolso nossa dessa semana, eu falei que Joquebede foi intencional quando ela colocou o Moisés lá na beira do rio, entre os juncos, para que a princesa fosse lá e buscasse. Olha, as mulheres têm a sabedoria na mão.
As mulheres são sábias, elas sendo intencionais para o bem, e mulheres santas de Deus são, elas podem fazer algo extraordinário, elas podem, é algo que, né? Então, o que acontece? O que eu vejo sobre o nascimento de Samuel? Assim como Joquebede foi intencional de colocar Moisés lá no lugar onde a princesa ia tomar banho, provavelmente, claro que a Bíblia não diz isso desta forma, mas a gente chega a entender, porque Miriam estava lá, na escuta, na espreita, deu tudo certo. Assim também a irmã Ana, ela olhou, viu que o sacerdote ali estava muito fraco, os filhos de Eli estavam roubando as ofertas do templo ali, do local de adoração, que não era templo ainda, mas era o local de adoração, e estava aquela confusão, e o pecado estava todo, e ela viu que Deus precisava de um sacerdote. Ela viu que Deus precisava de um homem. E ela precisava de um filho, porque ela era estéril, ela era muito amada pelo seu esposo, porém, ela não tinha filhos. E na tradição daquele tempo, se a mulher não desse filho, o homem poderia. Claro que não é um costume de Deus, é um costume humano, repito isso, já falei outras vezes. Deus não assina, Deus não valida esse tipo de coisa, mas naquele tempo era assim. E a vontade humana, o costume da terra, o homem poderia ter outra, e essa outra, que era a Penina, implicava com Ana. Ana era uma crise existencial, e ela então precisava de filhos, ela precisava vencer a esterilidade. Ela pensou, Deus me dá um filho, eu venço, eu deixo de ser estéril, eu entrego esse filho para ele, e este Samuel vai servir a Deus, vai ser uma grande bênção, e eu não serei mais estéril. Tá certo? Dito isso, não fiquem bravos comigo, mas eu penso que isso pode muito bem acontecer em mulheres orientadas pelo Espírito Santo de Deus. Não pode usar isso para o mal, mas usar para o bem. É bênção. Nasce o Samuel e ela entrega, e o Samuel substitui o Eli, que já estava no fim da vida e precisava ser substituído. Então, o Samuel se torna um homem de Deus em 3 ofícios. Presta atenção, 3 ofícios. Ele passou a ser sacerdote, ele passou a ser um profeta, então ele era um sacerdote e um profeta. O que é um sacerdote? Sacerdote é aquele que recolhe as demandas do povo e apresenta para Deus, instituído lá no tempo da lei. Na aula passada nós vimos isso. E o que é o profeta? O profeta é ver a vontade de Deus e entrega para o homem. Sacerdote leva as demandas do homem para Deus, e o profeta traz a orientação de Deus para o homem. E Samuel, ele era sacerdote, e ele passou a ser também, ele veio também como um profeta. Porém, ele era também juiz, porque ainda estava no tempo dos juízes. O povo, então, chega em Samuel, e você conhece a história, porque isso aí está muito bem ilustrado, nós temos muitas, até novelas nós temos, né? Filmes, desenhos, tudo nós temos aí, da melhor qualidade, você acompanha isso. O que o povo fala para Samuel? Samuel, nós queremos um rei. As nações da terra têm rei, nós não temos. E nós queremos. E aí Samuel buscou a Deus, e Deus permitiu, e eles elegeram, fizeram lá lançaram sorte, e trouxeram o Saul. E Saul venceu. E Saul era lindo, formoso. E Saul até governa bem o primeiro ano. Saul governa bem o primeiro ano. Nós costumamos brincar, né? Ele era servo de Deus, ele era temente a Deus até o primeiro ano. Ele governa com Deus 1 ano e 39 anos na carne, distante de Deus, cometendo gafes, cometendo erros. Diz que se você quer conhecer uma pessoa, dá poder para ela, né? Foi o caso de Saul. Ele se perdeu no poder que ele tinha sobre a nação de Israel. Ele não conseguiu conquistar todas as conquistas, ele chegou ao ponto de blasfemar contra Deus, ele chegou ao ponto de consultar, porque aí o Saul, sempre que a coisa apertava para ele corria lá em Saul. Eu já falei da dor de barriga, né? Quando apertava para ele corria lá em Samuel e aconselhava, mas um dia Samuel morreu, né? Samuel morreu. E aí ele foi procurar Samuel e não tinha, e ele, inclusive, comete um erro grave, consulta uma vidente qualquer, e ali, no texto bíblico, né, base para muitas heresias aí,
diz que Samuel apareceu para falar com Saul. É lógico que ali o texto está narrando na terceira pessoa, como se estivesse contando uma história. Jamais aqueles que morrem podem voltar para conversar com alguém. Isso é uma doutrina que não tem fundamento bíblico, tá bom? Em outra ocasião nós vamos aprofundar nesse assunto, não agora. Né? Você vai fazer a teologia comigo, nós vamos entrar nesse assunto mais profundamente, mas é igual anjos assexuados, conforme nós falamos em aulas passadas. Anjos não tem como conceber em pessoas, porque se você olhar o texto completo, você não vai ver. Pessoas também que morrem não tem como voltar, encarnar, viver de novo, dar ordens. Não, ela viveu, acabou. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo e pronto, não tem. Então não é que o Samuel voltou, mas há esse texto, e olha só que absurdo que o rei Saul comete, e vai lá. Mas no meio deste processo, bem no meio, Deus está, né, não está aprovando o reinado de Saul. Deus chama Samuel e fala: Samuel, vai lá e na casa de Jessé, e eu vou escolher um novo rei para Israel. E ele vai na casa de Jessé, passa-se todos os filhos principais de Jessé, e Deus fala: não é, não é. Aí Deus fala: não está aqui o rei, e você sabe da história. Samuel então coloca o Jessé na parede, fala: Jessé, cadê? Tem mais filhos? Aí, tem um aí, mas está lá no pasto, cuidando de ovelhas. Ou seja, provavelmente era um filho bastardo, pelo que tudo indica, pela narrativa das características. Filho fora do casamento, aquele filho deixado de lado, o improvável, aquele que foi esquecido. E aí Deus fala: dos esquecidos mesmo que eu quero. É o esquecido que eu não esqueço. É aquele que foi deixado para trás que eu não deixo. E aí, vai lá, busca o menino. Chegou lá, o menininho pequeno, meio franzino, não tinha a mesma porte genético dos outros, e a beleza dos outros, beleza de rei, era mais ou menos, aquele menininho mais ou menos. E aí Deus fala: esse aí é o rei de Israel. E aí Samuel unge Davi, rei de Israel. Ele assume o reinado imediatamente. Não, 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 não. Leva-se ainda 14 anos, e ele inclusive é perseguido por Saul. Acontece todo aquele episódio, ele vence o urso, ele vence o leão, ele vence o gigante Golias, ele ganha o direito de casar-se com a filha de Saul, ele chega a casar com a filha de Saul, não por amor, mas por conveniência e tal, e vai, mas até que chega um dia que ele tem a oportunidade de matar Saul, mas ele não mata Saul, e Saul, perdido na sua carnalidade, na sua ignorância, e a gente acredita que Saul chega a se suicidar, porque ele se lança sobre uma espada, né? E a gente entende que no texto bíblico o trágico fim de Saul, longe de Deus, longe da vontade de Deus, abriu-se o caminho para que Davi assumisse o reinado. Davi assume o reinado e ele leva ainda um tempo. Ele reina, Saul reinou por 40 anos. Davi vem e governa agora por mais 40, mas ele leva uns 7 anos para conquistar todo Israel, inclusive estabelecer Jerusalém. Olha só, por que Jerusalém é chamada cidade de Davi? Exatamente porque foi ele que institui, segundo a direção de Deus. E Davi foi um rei maravilhoso, ele traz... Você lembra lá do tabernáculo? Nós estudamos na lição passada? E estava no tabernáculo, a arca estava perdida, a arca estava largada lá no tempo dos juízes. Essa arca foi jogada de um lado para o outro, ela foi parar na mão dos filisteus. Agora ele traz essa arca e ele entra em Jerusalém com essa arca e restitui a adoração. Inclusive Deus tem aí um pacto com Davi, uma aliança com Davi, e Davi, então nós temos um momento novo para adoração, tanto é que ele compôs a maioria dos salmos, e são louvores e adoração. Ele era um músico, e assim vai. Então ele reina por 40 anos, um reinado glorioso, porém ele também, homem que era, teve família disfuncional, teve problemas. Ele chegou a casar com uma mulher que era a mulher de um comandante dele, para isso ele teve que cometer um homicídio, matando o oficial de guerra dele, Urias, para ficar com a sua esposa. Dali ele tem um filho, este filho nasce morto, ou melhor, nasce vivo, mas morre em poucos dias, e ele
tem uma família disfuncional, complicada, uma família de filhos se levantando contra outra filha dele, ou seja, irmão se levantando em incesto, em agressão sexual contra a irmã. O pai viu aquilo, ficou calado, não foi um pai eficiente. O irmão quis tirar satisfação com o pai, se torna contra o pai, mata o irmão. Um dos filhos dele se levanta no reinado contra ele e é morto em batalha. Uma tristeza muito grande. Mas Davi, vendo o pecado que cometeu, vendo tudo aquilo, ele pega e escreve o salmo, um dos salmos de contrição, um dos mais belos, que é o Salmo 51, e ele fala: Senhor, meu Deus, pede perdão, ele fala: volta a dar-me a alegria da salvação. E você fala: mas como Davi vai falar em salvação se Jesus ainda está lá para frente? Nós estamos há 1000 anos ainda de chegar a Jesus Cristo. É porque ele já entendia que a salvação ia chegar. E ele queria essa salvação. E em Cristo também Davi foi salvo. E se você será salvo, você vai encontrar com este rei, com este Davi um dia, e você vai também desfrutar da salvação. Bom, ele fala e ele se converte, e ele se torna um homem segundo o coração de Deus. Apesar das falhas, ele tinha um coração contrito. Segundo rei de Israel, então. Primeiro Saul, 40 anos. Segundo rei, nós temos o rei Davi. E com isso nós estamos aqui. Enche a tela de novo aí para mim, Digão, só porque senão não vamos ler. Olha só, nós passamos lá atrás no Antigo Testamento, aí nós passamos pelo Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Pentateuco. Depois nós temos Juízes, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Nós estamos nos livros históricos. Aqui nos livros históricos eu já te contei a história contada até o livro aí das Crônicas. Essas histórias é contada no livro de Samuel, parte dela no livro dos Reis e parte dela no livro das Crônicas, já até o reinado aí, nós estamos no segundo rei ainda, que é o rei de Israel, o rei Davi. E aí Esdras, Neemias e Esther é coisa mais para frente um pouquinho, tá bom? Nós vamos chegar lá daqui a pouco. Mas nós já estamos falando sobre os livros poéticos aí, ó. Jó, nós não sabemos a data, mas foi um livro escrito provavelmente antes disso. Aí nós temos Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Salmo, a maior parte foi Davi, e o Provérbios, Eclesiastes e Cantares, Salomão, porque é o filho de Davi que chega agora, o próximo reinado. Voltando aqui para mim, depois nós abrimos de novo, nós temos esse quadro, você vai acompanhando. Você tem ele aí, hein? Se você é aluno, você tem ele aí. Eu já mandei para você a Bíblia periódica, né? A Bíblia dividida nos grupos literários. Bom, Davi então morre, e antes de Davi morrer, ele quis construir um templo. E ele falou: meu Deus, eu moro num palácio, eu tenho todas as regalias, eu tenho o ouro, a prata, e o meu Deus mora em tenda, porque ele trouxe a arca, ele trouxe a tenda, mas o meu Deus tem uma tenda, tem uma barraca. Não, eu quero construir um templo. Deus aprovou, só que Deus não permitiu que Davi inaugurasse o templo, porque ele foi um homem de muitas mortes, muito guerreiro, de muitas falhas, e Deus não permitiu. E ali ele deixa tudo determinado, tudo organizado para que o seu sucessor Salomão, filho Salomão, filho dessa família disfuncional mesmo, porque mesmo sendo família disfuncional, mista, complicada, Deus pode transformar a maldição em bênção, e Deus então levanta Salomão, e ali da dinastia, né, da descendência de Davi, vem Salomão, com uma série de promessas, para chegar até em Jesus Cristo. Nós vamos ver isso ainda daqui a pouco. Bom, aí o Salomão nasce, assume, e nós já estamos aí nos livros poéticos, e já, né, no nosso panorama. E Salomão pede a Deus sabedoria, e Deus dá. Deus fala: pede o que você quer, Salomão, porque ele sentiu dificuldade de liderar aquele povo. O pai dele foi um rei tão abençoado. Eu não te falei que agora mesmo a nação de Israel era um opróbrio para o mundo? Há 40 mais 40, 80 anos atrás, era o tempo dos juízes, e a nação de Israel era uma nação perdida no mundo, opróbrio, pagando impostos e perdendo batalhas, pagando impostos para outras nações, um vassalo de outras nações. Em Davi, a nação de Israel se tornou uma nação poderosíssima na terra,
e ele entrega essa nação poderosa já, uma nação proeminente na terra daquele tempo. Olha que o Egito era um domínio desde o tempo de José. Nós já estamos falando aí de 7 séculos, talvez, ou mais, 8 séculos de domínio total do Egito, hein? Ora, ali tinha a Babilônia também, ora tinha ali, ou seja, a região da Suméria com a região do Egito, mas o Egito era uma hegemonia e agora Deus levanta Israel. E quando Davi entrega para Salomão a nação de Israel estava bem. E Salomão, e agora? O que eu faço com isso? Pediu a Deus, e Deus falou: o que é que você quer? Eu quero sabedoria. E Deus deu sabedoria e falou: olha, antes de você e depois de você não terá um outro homem mais sábio. Lembra lá do QI que eu falei lá no módulo 1, que nós tínhamos 100 do QI, coeficiente intelectual, que zerou? Pois é, Salomão foi um dos maiores QIs, coeficiente de inteligência, de sabedoria, para administrar. Tem até fatos aí narrados de discernimento que ele teve, fantástico e tal. Só que ele, como Saul, ele não pagou o preço, né, daquilo que era, tudo que foi conquistado pelo pai. E às vezes acontece isso nas heranças, né? Herança, você não dá valor porque foi herança. E ele se contamina, ele se perde. O poder foi tanto que a nação de Israel mais poderosa não foi no tempo de Davi. A nação de Israel mais poderosa foi no tempo de Salomão. E ele foi tão sábio e tão poderoso que ele se perdeu. Não, agora não tem sabedoria, ele se perde no poder. A Bíblia diz que não houve homem mais sábio antes nem depois daquele tempo, mas ele perde isso quando ele começa a desviar do propósito de Deus. E a Bíblia diz que ele teve 300 esposas, 700 concubinas. Se eu não estou invertendo aí os papéis, é isso, 700 e 300 mulheres. Imagina que loucura. Cuidar de uma, a gente já não dá conta, de duas. É lógico que ele não casou com essas mulheres simplesmente para ter intimidade. Ele casava com essas mulheres. Você lembra que eu falei que a cidade eram cidades-estados, era considerada como reinos? Ele casava com princesas para ter domínio sobre aquelas cidades. Resultado disso, ele dominou o mundo daquela época em várias cidades, em vários estados, em vários países, nações. Ele dominou casando com as filhas dos príncipes e se tornando, assim, autônomo sobre aquelas cidades. E não só isso, poder econômico, de negociação, cobrança de impostos, negociações as mais diversas. Ele se tornou muito poderoso, até que um fato emblemático, a rainha de Sabá, que era um outro território, uma outra, vem e para saber que reinado é esse, e ela fala: ele é muito mais do que eu imaginei. Esse reinado de Salomão é extraordinário. Salomão constrói sim o templo, e o templo vem, a glória de Deus vem. Isso no livro das Crônicas é totalmente elucidado para nós, e é muito lindo você ver, né? Aí você lê nos livros históricos essa história. E aí vem a glória, e a glória, né, encheu a casa e foi maravilhoso. Deus aprovou o templo agora de Salomão, e não é mais em barraca, não é mais em tabernáculo, agora é templo. E Salomão começa a governar, e governa também por mais 40 anos. 40 anos Saul, 40 anos Davi, o reinado segundo o coração de Deus, grandes conquistas. Um peca, erra, né? Que é Saul, desvia do propósito. Davi até pecou, mas consertou e terminou os dias dele firme com Deus. Agora chega o Salomão. Começa bem, mas se perde com o poder, se perde. A ponto de começar a ter tantas... Aí aumentar os impostos, subjugar pessoas, subjugar nações e criar todo uma... Poderoso! O homem mais poderoso da terra. Sim. Israel, o território de Israel, ele é aquele território que está lá, mas ele já foi muito maior. No tempo de Salomão, ele foi muito maior. No tempo de Salomão, foi o maior território que Israel já conquistou. Uma curiosidade, você sabia que aquele território que Deus deu lá para Abraão, no tempo lá da promessa, e ele demarcou tudo daqui até lá e tal, nunca foi conquistado na história, só será conquistado no tempo milenial de Cristo? Nós vamos chegar lá, é curiosidade, é um spoiler que eu estou te dando lá do 7º módulo. Mas a nação de Israel, historicamente, o maior território que ela alcançou, o maior poderio foi no tempo de Salomão.
Mas como ele cria toda essa confusão de distanciar de Deus, e teve um tempo em Israel, meus queridos, que ele casava com tanta mulher estranha que em cada canto de Israel tinha um altar a um Deus desconhecido, que as mulheres vinham para habitar ou para ser esposa de Salomão e trazia seus deuses e seus rituais, suas adorações. Então tinha altares espalhados por todo o território de Israel, que não é um território, nunca foi um território tão grande. Hoje nós temos um território de 400 quilômetros por 200 quilômetros, né? Na melhor das hipóteses, expandiu um pouco mais do que isso, mas quer dizer, pouco mais do que um pequeno estado do nosso estado, cheio, lotado de deuses estranhos. Só para você entender a complexidade disso. Salomão morre. E agora? Salomão morrendo, uma crise já estava ali para ser instalada. Ele tem um filho chamado Roboão, que era o herdeiro e herdou de fato o trono. Ele entrega para Roboão. Roboão, por sua vez, podia ter continuado esse legado, né? Mas ele prefere tomar conselho com quem não sabia de nada do que conselho com os próprios conselheiros do seu pai Salomão, ou até remanescentes de conselho do pai Davi, do avô Davi. Em vez dele pegar conselhos com esses sábios anteriores a ele, antecessores dele, ele vai falar com os coleguinhas dele. Ele era muito jovem, e ele vai falar com seus colegas e olha, e o povo falava, aproveita que seu pai estava desviado, converte, seu pai estava subjugando o povo, estava cobrando muito imposto, estava maltratando o povo, muda isso. E o Roboão, filho de Salomão, fala, não, é o contrário, vou subjugar mais, vou apertar mais, vou ser ainda mais cruel que meu pai. É o problema da herança muitas vezes, né? O Davi conquistou tudo, o Salomão, por causa do poder, já se perdeu. O filho, pior ainda, neto de Davi, muito pior. E o que ele faz? Ele provoca um golpe de Estado, ele provoca uma rebelião. Dentro ali do palácio, dentro ali do comando do governo, tinha um oficial de guerra, um general e de alta patente chamado Jeroboão. Vamos lá, Roboão é o filho de Salomão, neto de Davi. Agora tem um Jeroboão. Jeroboão era um militar forte, poderoso, que não tinha nada a ver, não era descendente de Davi, se levanta contra o reinado de Roboão e consegue levar consigo 10 tribos ao norte. Só não consegue levar Judá, que era a sede do governo, aonde estava o Roboão, onde estava Jerusalém, a sede do governo. E não consegue levar a tribo adjacente, Benjamim, porque estava do lado oposto e estava mais perto de Judá. Então fica 10 tribos ao norte, todas sob o comando de Jeroboão, este capitão de alta patente, e só 2 tribos, Judá e Benjamim, ao sul, na liderança de Roboão, filho de Salomão. Reino dividido. Até aqui o reino era unificado, agora o reino é dividido. E aí nós temos um desastre total. Porque essas tribos passam a ser governadas por um ímpio. Essas tribos passam a ser governadas de uma forma muito... Eu estou mudando aqui o quadro só porque eu quero te mostrar um negócio. Pode deixar aí, viu? Não tem problema. Nós estamos... eu agora achei a planta do tabernáculo que eu não estava achando lá atrás. Não, agora achei. Mas vamos lá, não é isso que eu quero falar agora. Eu quero essa daqui. Abre esse quadro aí para mim. Digam. Nós temos aí, ó, reis e profetas. Vem comigo. Reis e profetas. Antes de tudo, aí nós temos 1050 a.C. O início do reinado de Saul dura 40 anos. 1010 começa o reinado de Davi, dura mais 40 anos e vai até 970 a.C. Tudo que é antes de Cristo é descendente, tá? Você tem esse quadro aí que eu já te mandei, tá aí com você. Nesse tempo aí chama reinado unido, unificado. Saul, Davi, Salomão, ok? Você está comigo? Saul, Davi e Salomão, 40 anos cada um. Aparece aí o profeta Samuel, porque Samuel era considerado um profeta,
apesar que ele também foi sacerdote e foi também juiz, mas ele era um profeta, e aparece Natan. Você lembra de Natan? Natan é aquele profeta que foi confrontar Davi. Não tem livro escrito, não é um profeta escriturário. Porém, ele é um profeta e aparece aí. Bom, aí o reinado, morre Salomão, o reinado se divide. Na parte superior aí do vídeo está o reinado do norte, sobre a liderança, o primeiro rei aí, Jeroboão. Acabei de contar a história para você, começou isso em 930 a.C. Lá no sul, aí no quadro, a linha de baixo, Roboão. Aí começa a sucessão de reis de Israel e reis de Judá. Você lembra lá atrás que eu falei que esse povo começou a se chamar de judeu? Exatamente aí, quando há uma diferença. Começa a ter agora os israelitas e os judeus. Os israelitas vão ter um fim. No final da linha de cima aí, ó, 722 a.C., acaba-se o reinado do norte pela Assíria. Eu vou te falar sobre isso um pouquinho melhor daqui a pouco. Mas você está vendo todos os reis aí de cima, pintado aí talvez de cinza, de verde, depende aí da sua tela. Todos os reis foram ruins. Todos os reis foram maus. Jeroboão, Nadab, Baasa, Eiá, Zinri, Onri. Acabe. Você lembra do tal do rei Acabe, que era um banana, que a mulher dele mandava nele? Você lembra quem era a mulher dele? Jezabel, essa mesmo. Ele só fazia de conta que governava, mas quem mandava era ela, e ela era muito demoníaca. Tudo aí, gente, é gente. Olha, não tô falando, eu estou falando de gente que era descendente de Abraão, eu estou falando de gente de Israel. E vai, Acasias, Jorão, Jeú, Joacás. Eu estou falando aqui para você entender o que é. Olha, são reis maus. Na linha de baixo, começa com Roboão, vem Abias, tem aí Asa e Josafá pintado de branco. Ah, por quê? Qual é a diferença? Quando está pintado de branco aí, porque foram reis bons, tementes a Deus. Então, na linhagem de Judá, ao sul, as duas tribos do sul, descendentes de Davi, filho de Salomão, Davi, Roboão, Abias, Asa, Josafá. Nessa linhagem tem reis bons e reis maus. Josafá, por exemplo, é aquele rei que orou. Nesta palavra, aí Deus disse, nessa peleja não terás que pelejar. Está lá no livro das Crônicas, capítulo 20. Parai, está de pé. E o Deus pega e traz confusão, eles entram em confusão. São 3 povos que vieram contra Israel e Deus dá a grande vitória. Ele só levantou as tochas, tocou as trombetas e Deus deu a vitória. Rei Josafá. E passa por rei Joasbom, Amazias, rei Uzias, rei Jotão, rei Ezequias e o rei Josias. Lá na frente, rei bom também. Olha só, e reis maus, reis maus. Bom, por que a linha de cima se interrompe antes? Porque esse reinado de cima, ele acaba em 722. Deus tem misericórdia e estende o reinado de baixo por mais um tempo. A luta contra Israel foi tão grande da Assíria. A Síria era o grande império desse tempo aí. Não era mais o Egito não, tá? Nem Babilônia. Agora era a Síria. A Síria era um reinado terrível. Terrível. Deixa eu falar um pouquinho sobre a Síria. Volta aqui para mim. Digamos, daqui a pouco nós vamos voltar nesse quadro. A Síria é aquele império que no tempo do general Naamã, que tinha lepra, a sua criada, ou melhor, serva da sua esposa, que estava ali, criada dele, falou, olha, vai lá na minha terra, porque ela tinha sido levada escrava, ela estava na Síria. Na minha terra tem um homem de Deus, o profeta Eliseu, e ele pode curar você. E aí ele vai lá, mergulha 7 vezes. Estou contemporizando para você entender. E ele vai, fica indignado porque ele queria uma cura instantânea, leva dinheiro, leva presentes e não era nada disso. O profeta Eliseu nem foi atender, só deu uma ordem, mas ele ficou curado. Quer saber outro dado sobre essa questão da Síria? É o profeta Jonas. O profeta Jonas é o profeta que viveu neste tempo, quando a Síria estava perseguindo já Israel.
A Síria era um reinado tão terrível, tão terrorista, que eles matavam as pessoas aos poucos, arrastando em carruagem, arrancando um pedaço da pele. A história conta que eram cruéis, maldosos. E diz a tradição, não está escrito literalmente na palavra, mas a tradição diz que a família toda de Jonas tinha sido dizimada por este reinado da Síria, por este império. E quando Deus fala para ele, vai em Nínive e prega, olha o que é. Nínive era a capital da Síria. Nínive era o centro político da Síria. A Síria é este grande comando que lutava contra Israel e maltratava e levava esse povo prisioneiro. Por isso que Jonas não vai. Em vez dele ir para lá, para Nínive, ele pega o contrário, totalmente contrário. Se olha no mapa, ele pega o mar Mediterrâneo e vai para a Europa, ele vai para Tarsis, que é o local ali hoje da Espanha. O oposto, ele vai ao oposto. E no meio do caminho, ele tem que passar pelo o tratamento de Deus, é jogado no mar, um grande peixe o acolhe e ele afunda e depois ele volta. Quando ele é deixado em território firme, ele vai a pé até chegar em Nínive, lá na capital, prega. Quando ele prega e o povo se converte, ele se revolta contra Deus. Por quê? Porque ele não queria nem ir e nem que esse povo fosse salvo. Por quê? Porque esse povo tinha maltratado, dizimado Israel, inclusive a família dele, provavelmente. E ele então se enfurece e ele fica com a crise existencial, em depressão com Deus. É um caso emblemático de crise existencial na palavra. É Jonas, depois que ele prega, que ele cumpre a missão, ele deita lá na boboreira e quer morrer lá, comido pelos vermes. Por quê? Porque ele não concorda com aquilo, mas, enfim, fez a vontade de Deus. E só para você entender o que Deus começou a tratar esse povo. Por quê? Porque esse povo desviou do propósito de Deus. Volta o quadro para mim, Digão. Tá vendo esse quadro? A parte de cima aí, olha, os reis verdes aí são vários, se não me engano, são 20 ou 20, né? Acho que é 19 ou 20. Eles todos foram reis maus. Pensa comigo, um povo rico, mas muito rico quando houve essa divisão, mas muito rico, eles eram os mais poderosos da terra. Desviado, longe de Deus. O que ia dar isso? Uma bomba de retardo, né? Muito dinheiro, sem equilíbrio, sem propósito, desviado do propósito dos princípios de Deus. É tão desviado do propósito de Deus que eles voltaram até o bezerro de ouro para esse tempo aí. Começaram a adorar bezerro de ouro novamente. É nesse tempo aí que tem já falei dela aqui, a mulher do banana aí, do rei, que na verdade é o Acabe, né? Que deu muito trabalho, ele, a Jezabel, deu muito trabalho para o profeta Elias, tá vendo aí, ó? Aí aparece de branquinho os profetas, que o ofício deles foi mais ou menos no tempo do rei, que está em cima, o profeta embaixo. O profeta Elias, que teve aquele desafio de 400 profetas de Baal, tudo foi aí que aconteceu, isso tudo está no livro dos reis, tá? Aí nós estamos aí nos livros históricos ainda. E também nos livros proféticos, né? Porque agora a gente já começa. Elias escreveu um livro? Não, mas ele foi um profeta. Eliseu escreveu? Não, mas ele é um profeta não escriturário. Porém, Oséias, Jonas já tem livro, Amós já tem livro. Na parte de baixo aí nós já temos Obadias, Joel. Tá vendo aí? Eu estou lendo rápido, você tá, né? Na linha de baixo você tem Obadias, Joel, Isaías, Miqueias, Naum, Sofonias, Abacuque, Jeremias, Daniel e Ezequiel. Aí está colocado na linha do tempo. Esse quadro aqui é um quadro que eu tirei de uma edição da nossa ETAD e fiz uma adaptação, mas ele é praticamente autoral. Ele é meio meu ETAD, meio meu. Mas assim, a lógica eu peguei na nossa escola ETAD. Eu só fiz algumas correções aí. Correções assim, não é correção, porque estava perfeito. Algumas adaptações. E aí, os profetas estão mais ou menos no tempo do rei. Olha só, voltando lá aí em cima, deixa aí o quadro ainda, só para você ver. Ó. No tempo de Jonas, o rei era Jeroboão, não o primeiro, mas agora o outro Jeroboão. A nação estava toda pecaminosa. Essa nação, ela prevaricou tanto contra Deus, tanto que o fim dela veio um tempo depois. Olha, lá em cima você tem 930 começou, em cima de tudo, e ele termina em 722. O que acontece em 722? A Síria,
que já tinha levado muita gente, que já tinha escravizado. Eu já te dei alguns dados aí de Jonas, já te dei dados aí do tempo de Naamã, com Eliseu. Já tinha feito muitos escravos, já tinha maltratado muito essas tribos do norte e também tentado maltratar as tribos do sul. 722, eles tomam conta das tribos do norte todas e acabam com elas e extermina. E agora não tem mais tribos do norte. As tribos do sul prevalecem por mais algum tempo, por mais 100 anos, cento e poucos anos, na verdade, cento e alguns poucos anos. Porque em 606, olha aí embaixo, em Joacás, começa-se a despatriar o sul, agora não mais pela Assíria, mas agora pela Babilônia. Porque lá em cima, quando era o Império Assírio, agora ele é tomado pela Babilônia, um pouco antes de 606 aqui. 606, a Babilônia já parte para cima de Judá. Mas antes, eu não lembro aqui precisamente, mas menos de 10 anos antes, o império que era da Síria deixou de ser da Síria e a Babilônia tomou este governo mundial, esse império mundial. Aqui começam-se os impérios, que são aí relógio para nós analisarmos, inclusive a volta de Cristo, o tempo tribulacional, conforme Daniel profetizou, e nós temos base para isso. Então vamos lá, 722, acaba-se tudo. Volta aqui para mim, só para eu te contar essa história rapidamente. A Síria, esse império maldoso, esse império de gente muito parecida com esses terroristas de hoje aí, mas até pior, que matavam para ver morrer aos poucos e com um requinte de crueldade, ela vem contra a Israel e contra Judá, as 10 tribos do norte e as tribos do sul, para tomá-las. E quando ele tomou todo o norte e vai tomar o sul, as 2 tribos do sul, já tinha tomado algumas cidades de Judá, já estava com Jerusalém, estava sitiada, Jerusalém estava cercada. A Bíblia diz ali que em uma noite, uma noite só, o anjo do Senhor mata 186 mil soldados assírios. Pensa comigo, 186 mil soldados rodeando Jerusalém. Vem um ser celestial chamado o anjo do Senhor. Quando a Bíblia fala o anjo, é uma teofania. O que é teofania? É o próprio Cristo se transformando em um anjo poderoso e vem e guerreia. Isso acontece algumas vezes na Bíblia. O anjo do Senhor vem e mata 186 mil soldados assírios. O que aqueles comandantes da Síria resolvem fazer? Perna para quem te quer. Conquistaram só o norte e foram embora e deixaram as 2 tribos do sul, porque se o matou 186 mil, se eles continuassem ali, não sobrava nada. Por isso prevalece. E por que prevalece? Porque no sul, você está vendo aí no quadro que tem reis bons e reis maus. Os reis bons prevaleceram. E neste tempo tem um rei chamado Ezequias, que ele dá ouvidos à voz do Senhor. E neste tempo, o profeta Isaías profetiza e o rei Ezequias atende. Você lembra, Ezequias é aquele que pediu um tempo mais para viver e Deus dá mais 15 anos. Há um avivamento ali em Judá, nas tribos do sul. E Deus então permite que prevaleça. Esse é um dos motivos. Outro motivo é porque existia uma promessa que da tribo ou da descendência de Davi ia nascer o Salvador. Davi, que é filho de Sem, que é filho de Sete, não, vou voltar aí na genealogia. Davi, que é descendente lá do Noé, que é descendente do filho Sem, que é descendente de Abraão, de Isaac e Jacó, e que lá antes do dilúvio é descendente de Sete. Este Davi, da semente dele ia nascer e era Jesus Cristo, e vinha o Salvador, e vinha o rei que ia reinar por excelência. Este reinado de Cristo é esperado por Israel até hoje, porque quando Cristo veio, eles não entenderam que Cristo seria o rei. Mas nessa dinastia tinha que prevalecer. Inclusive, nessa dinastia teve um momento que praticamente todos os reis eles iam ser interrompidos. Não ia ter rei, filho de Davi. Teve um profeta chamado Joiada, isso por ocasião
do tempo ali, mais ou menos, da Jezabel, porque foi a filha dela, a filha de Jezabel, que do lado do sul aqui veio a Atalia, né? Conseguiu reinar no sul, em Judá, e ela não ia prevalecer os descendentes de Davi. Joiada então unge, mais que depressa, de forma urgente, uma criança de 7 anos para ser rei, e este rei vai ser depois Joás, né? E mais tarde ele assume, e ele assume exatamente porque Deus tinha um propósito e não ia quebrar essa aliança que ele fez com Davi, não ia quebrar, não ia ter essa ruptura. E da descendência dos reis que vem de Salomão, que vem de Davi, ia prevalecer até a chegada de Cristo. Pronto. Este rei, sobre isso eu falo daqui a pouco. Por que Cristo ainda não assumiu lá? Vai assumir daqui uns dias. Bom, aí vai até, volta o quadro aí, para a gente finalizar essa parte. Digam, volta aí para mim, enche a tela. Você na parte, a de cima acabou. Acabou os reis de cima. Ficou o de baixo mais 100 e poucos anos. Até que em 606, nesse rei Joacás, depois do rei Josias, está pintado aí mais ou menos de cinza, mas ele é branco também, ele foi um rei bom. Aí nesse tempo de baixo aí, ó, nós temos os profetas, Naum, Abacuque, Jeremias. O Isaías já tinha sido um pouquinho para trás, no tempo da divisão, da exterminação do reinado do norte, quando aconteceu esse grande milagre. Miqueias é contemporâneo a Isaías. O Obadias, o Joel ficou para trás. Né? Azarias foi um profeta que está citado na Bíblia lá atrás, porém ele não é escriturário, não tem nenhum texto dele. Bom, mas aqui no finalzinho dessa linha de baixo, nós temos aí o Jeremias, que está escrito errado aí, você me perdoe, pus um Z no lugar do G. E nós temos Ezequiel, Daniel e os últimos reis ruins de Israel. 606. Começa-se então o processo do cativeiro babilônico. Começa-se em 606, a primeira leva, onde foi levado os príncipes, os pensantes, ali da corte de Israel, do palácio de Israel, e os inteligentes, os QI altíssimos, os cientistas, entre eles Daniel e os seus amigos, foi levado aí. Depois, quando foi em 597, leva-se uma segunda leva ainda de gente importantes, de empreendedores. E por último, aí, ó, 586, aí sim, é exterminado toda a tribo do sul. Volta aqui para mim. Quando é em 586, este processo que começa em 606, já começa a contagem dos 70 anos de cativeiro. Quando é em 586 a.C., entra a Babilônia, destrói Jerusalém por completo, destrói os remanescentes todos, ali da linha de Davi, destrói assim a cidade, destrói o templo, profana o templo, pega os utensílios, leva para onde eles quiseram. É nesta época aí que a Arca da Aliança sumiu. Existe até hoje uma produção hollywoodiana aí, né? A Arca Perdida, e estão procurando essa arca até hoje, e não se sabe. Há quem diga que o profeta Jeremias escondeu essa arca, há quem entenda que essa arca foi transladada para o céu. Isso não é muito cabível, apesar que ele pega o texto lá de Apocalipse, que a arca tal, essa arca lá é uma arca espiritual. Essa arca foi sumida, ninguém sabe cadê ela, assim como ninguém nunca achou o corpo de Moisés, não vai achar essa arca, porque Deus não permite isso, né? Imagina se permitisse. Assim como ninguém sabe aonde a arca de Noé, depois do dilúvio, foi ancorada. Essas coisas Deus não permitiu, mas aí eles profanam o templo e a cidade fica branca e cinza, em ruínas. Lembra do episódio atômico que teve de Hiroshima e Nagasaki? Se olha assim, a cidade tudo cinza. É o que aconteceu com Jerusalém. Sobrou ali talvez uns miseráveis, uns pobres doentes, condenados à morte. Jeremias, neste tempo, é o mais chorão de todos, chora, clama, mas ele fala, não adianta, agora chegou a hora de Deus
tratar este povo. Este povo esqueceu de Deus, eles ficaram 490 anos sem ter nenhum tipo de adoração. Estava na lei que eles deviam descansar sempre um ano sabático, não plantar, não fazer nada, descansar a terra. Isso até hoje, né, a cultura, o pessoal do agronegócio sabe disso, que tem que descansar a terra, ou então trocar de cultura. Neste caso aqui, era para descansar e eles não descansaram. Se você pegar uma conta, 490 anos, passando por cima do mandamento de Deus, dava 70 anos. Agora, 70 anos, essa cidade e esta região ficou inóspita. E só para você entender o contexto, é exatamente aqui que surge o povo samaritano, tá? Lá na tribo do norte, na linha de cima, não tinha capital lá no início. De baixo ficou Jerusalém, em cima não tinha. E eles fundaram a cidade de Samaria, que mais para frente deu origem ao povo samaritano, que a Síria trouxe 5 povos, está lá no livro dos Reis, para cá, misturou-se com alguns remanescentes de Israel que ficaram, e deu origem ao povo samaritano. Então, Samaria começa nesse processo. Bom, acabou-se, então, o tempo aí dos profetas e o tempo dos reis. Não acabou o tempo dos profetas ainda, porque nós temos, depois disso, eles ficam 70 anos cativos. E aí, voltando nossos livros, o quadro dos nossos livros, eu vou abrir aqui para você ter a plena consciência do que eu estou te falando. Voltando aqui ao nosso quadro dos grupos literários, a nossa Bíblia, né? Vamos lá, a nossa Bíblia periódica. Eita, eu aqui agora estou cometendo. Pronto. Aqui, ó. Vou pôr para exibir aqui para você ver, ó. Bom, voltando aqui à Bíblia periódica, vamos lá, enche a tela aí para mim, digamos. Nós temos o livro de Josué, contou a entrada deles na entrada da terra. Juízes é o tempo dos juízes. Ruth acontece no meio do tempo dos juízes. Primeiro, segundo Samuel, primeiro, segundo Reis, primeiro, segunda Crônicas, conta toda essa história que eu te contei até aqui, até o cativeiro. Por quê? Primeiro e segundo Samuel conta mais o foco ali de Samuel na transição para Saul e Davi. O livro dos Reis conta a história de lá e principalmente do reinado dividido, o livro dos reis. O livro das crônicas também conta a história dos reis divididos e conta, aí pega desde ali da parte pega também a parte do Reino Unido e vai ao Reino Dividido. Bom, aí entra Esdras, Neemias. Deus levanta Esdras e Neemias para tirar este povo lá deste opróbrio, lá do cativeiro babilônico, e reconstruir Jerusalém. Reconstruir. E os profetas continuam profetizando. E os profetas, o último dos profetas neste tempo é o profeta Malaquias, que é o último profeta, 430 aproximadamente antes de Cristo. E o livro de Esther? O livro de Esther entra neste contexto aí de Neemias, de Esdras, Neemias, esse tempo da diáspora, que é esse tempo da volta, esse tempo que eles estão voltando para habitar novamente em Jerusalém. O livro de Esther acontece. E todos os profetas. Sendo assim, nós concluímos na nossa tabela o Antigo Testamento. Então, todos os profetas, estão os livros poéticos, e Esdras, Neemias e Crônicas também é escrito provavelmente depois do cativeiro, ou parte dentro do cativeiro e fora do cativeiro, mas é depois do cativeiro babilônico. Ou seja, Esdras, Neemias é texto que é feito contando a história olhando para trás. Crônicas, sim, olhando bem para trás. Reis, escrito no meio do processo. Olha só que grandiosidade, que maravilha. E o livro de Esther é contado no meio deste último tempo aí, que é o tempo depois do cativeiro babilônico. Voltando aqui para mim, e deixando o quadro aí, não tem problema, nós então chegamos aqui ao período em que Deus faz silêncio, chamado de período interbíblico. Porque este povo volta, tem todo 100 anos de reconstrução, reconstrói o muro, reconstrói o templo, leva-se muito tempo, nem todos quiseram voltar, porque na Babilônia eles desfrutaram de muitos privilégios também, não ficaram lá, na mesma escravidão lá do Egito, não, era diferente. Eles tinham um lugar, eles eram, na verdade, exilados. É o exílio
da Babilônia, né? É o exílio da Babilônia, até porque, você veja, Daniel ele participou de todos os reinados de Nabucodonosor lá, uns 3 ou 4, trocou-se o Nabucodonosor e ele continuava. Aliás, ele passou todo o império babilônico, até que chega o império novo dos Medos e Persas, que é do rei Ciro e Dario, e Daniel ainda estava lá. E com isso, Daniel estando no governo, é lógico que tinha algumas regalias para o povo, filho de Abraão, que aqui agora já poderia ser chamado de judeu, porque já tinha Judá, que eram israelitas, porque continuavam sendo Israel, e que eram filhos de Abraão, continuavam sendo hebreus. E aí, Daniel é um exemplo disso. E nós vamos estudar nas próximas aulas o quanto esses profetas que estão citados aqui, todos os menores e os maiores, desenhou o tempo da graça, indicou o tempo, a dispensação da graça, porque o fim da lei realmente foi Cristo, e ainda desenhou ou apontou ou revelou tempos que ainda estão por acontecer, que é o milênio de Cristo, volta de Cristo, período tribulacional. Onde é que nós encontramos isso narrado? Nos profetas, vinculando isso ou linkando isso ao Novo Testamento. Você vai pegar o Antigo Testamento e o Novo Testamento, tá vendo lá? Antigo Testamento e o Novo Testamento, você vai pegar aí na sua tabela. Todos esses livros indicam o tempo da graça, esse sexto dia que nós estamos vivendo, e o sétimo tempo, a dispensação também do milênio, que vai ser antecedida, ou o divisor de águas ali será o arrebatamento da igreja, a volta de Cristo e etc., que nós vamos ver nos próximos módulos, e também o período tribulacional. Profeta Daniel, principal deles. Profeta Daniel, principal deles, porque o profeta Daniel traz datas. Ele indica que temos lá 70 semanas de Daniel, que vai indicar que 69 semanas de anos já processou-se até a chegada de Cristo. Tem um intervalo da semana de número 69 para a 70ª semana. A 70ª semana é um tratamento de Deus com Israel, que é um juízo, é a grande tribulação. Então os profetas têm, e esse intervalo é o tempo da graça, é a dispensação da graça, eu já estou dando um spoiler, e este tempo tem uma preciosidade diante daquilo que é o tempo da graça e o tempo que ainda está por acontecer. Sendo assim, a nossa aula hoje foi um pouco mais extensa e era necessário, e eu não falei aqui com vocês sobre o período interbíblico, mas eu prometo para vocês que eu dou esse período interbíblico para vocês, essa classe aí, para assim, cumprir nosso currículo. São 400 anos sem profecia, mas quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. Neste tempo, começou-se a cumprir também as profecias de Daniel, principalmente, as 69 semanas iniciais da profecia dele se cumpre aí no período interbíblico. Nós temos a mudança de impérios mundiais, né? Lá atrás foi o Império Egípcio, bem antes do reinado unificado. Depois do reinado unificado, reinado dividido, nós temos a Assíria como império, substituída pela Babilônia. Você quer anotar isso aí? Anota, e se você quiser voltar ao vídeo, você volta. Então nós temos o Império Assírio, vamos pegar do Assírio para frente. Primeiro o Egito, vamos lá, mas depois e Suméria, né? Mas vamos pegar da Assíria, depois a Babilônia. Depois da Babilônia nós temos os Medos e Persas. Esses Medos e Persas são substituídos, você lembra, né, do Império Grego, aí sim, o tempo da filosofia, que começa exatamente ali nos Medos e Persas, mas principalmente na Grécia. Aí vem o Império Grego, com Alexandre o Grande, que é substituído pelo grande império, o grande império romano. Aí no Império Romano vem Jesus Cristo, no tempo do Império Romano, e é o Império Romano, mais os judeus que não aceitam a Cristo, matam Jesus. Mas no meio aí tem a Grécia, tem a filosofia, tem o Antigo Testamento todo no período interbíblico sendo traduzido já para o grego, porque o Antigo Testamento foi todo escrito em hebraico e umas pequenas partes, principalmente ali do cativeiro babilônico, os últimos livros em aramaico. Pega-se tudo isso e traduz para o grego, que é a língua franca agora
por causa do Império Grego, e quando chega Jesus, tem o Império Romano. Mas o Império Grego ainda prevalecia. Era a questão, o domínio intelectual, cultural grego e o domínio político romano. Jesus vem nesse contexto de grego com romano, né? Greco-romano, essa política e essa hegemonia greco-romana. E Jesus nasce no meio disso. O Novo Testamento já é totalmente escrito em grego, por causa disso. Tudo isso gerado no período interbíblico. No período interbíblico nós temos Israel sem rei. E eu vou terminar agora dizendo isso. Israel não teve mais rei. Eles esperavam que Jesus seria o rei. E tanto é que quando Jesus vai nascer, quase matam ele porque Roma estava entendendo que seria um rei que ia ameaçar e tal. Não matam Jesus, Jesus prevalece. Só que Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho e o povo, não é esse o rei que nós queremos. Matam Jesus. Cumpriu a profecia. Veio para que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Lá em profeta Isaías, ele profetiza tudo isso. Profetiza a vinda de Cristo, mas a morte de Cristo, o renovo. Mas eles mesmos, os próprios judeus, lendo Isaías, não conseguiram entender. Jesus entrou montado num jumentinho e morre na cruz. E agora, na segunda vinda dele, ele virá, sim, arrebata a igreja, casa-se, casamento perfeito, bodas do Cordeiro, e desce com a igreja e pisa, agora sim, pisa em Jerusalém. Só que agora não é mais montado num jumentinho, né? Cavalo branco, sinal de poder, de autoridade, e ele julga as nações, e ele estabelece o reinado de 1000 anos, que seria, ou que será, a 7ª dispensação. Eu estou dando um spoiler para você já entender, nós já estamos apontando um pouquinho. Olha que delícia! Fique aí ligado conosco e continuemos juntos nessa nossa grande, proveitosa, profunda e maravilhosa jornada teológica. Deus te abençoe. Fique com Deus e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo.